Quando a gente fala de morte súbita no exercício físico, a gente tem que entender como é que é a incidência, o quanto isso daí acontece dentro do dia a dia, dentro da realidade de quem pratica exercício físico. E a incidência sempre é um ponto muito crítico quando a gente pensa nesse tipo de estudo. Bom, a incidência, epidemiologicamente falando, ela é o número de novos casos em relação a uma população de risco, em um determinado período de tempo. Então, os estudos, quando a gente fala de morte súbita, tá, no exercício físico, no esporte, etc., eles têm diversas limitações. Por quê? Primeiro, quando a gente fala de morte súbita cardíaca, ou morte súbita, né, ou síndrome, o sudden cardiac arrest, que a gente já viu qual é a diferença, as definições elas são inconsistentes, quando a gente puxa as definições dos dados epidemiológicos e das publicações. Então, alguns estudos vão incluir uma SCA revertida, outros não colocam uma padronização se ocorreu durante ou até 1 hora após o exercício, então essa definição já fica prejudicada. A população esportiva que pratica exercício físico é uma população muito heterogênea. Então você vai ter estudos com atletas universitários, com pessoas que são escolares, que são atletas recreacionais ou até mesmo atletas profissionais e não tem uma delimitação muito bem feita. Além disso, essas populações diferentes elas vão ter risco basal diferente. Quando a gente pensa num atleta master, num atleta profissional ou numa pessoa recreativa, num atleta recreativo, né, a gente está falando de populações diferentes. Então, a gente, além disso, temos populações diferentes, muito heterogêneas, e os esportes são heterogêneos também. Então você tem esportes de maior intensidade aeróbica, maior intensidade isométrica, que podem ter um risco relativo maior do que as atividades que têm uma menor intensidade isométrica ou então que têm uma intensidade aeróbica reduzida. Outro motivo são as subnotificações de caso. Tirando alguns países muito específicos, a gente nem sempre tem um verdadeiro registro do evento fatal de maneira que tenha sido autopsiado. A gente fala do Brasil, Rio de Janeiro, é muito difícil isso aconteça, né? Tanto de todas as limitações do sistema. Então você não tem uma padronização do registro de morte passiva, de morte súbita, dentro do esporte. E principalmente os casos que são revertidos de sudden cardiac arrest, eles também não são notificados devidamente. E aí aquela brincadeira, né? Quem morre na praia é afogado. Então você tem um atleta master em uma competição que tem um mal súbito, que morre dentro de uma competição de surf, morre afogado. E aí, alguém autopsiou, teve autópsia desse atleta para confirmar se foi um quadro de afogamento por um motivo qualquer, se foi o quadro realmente de um infarto agudo que levou, né, a um choque cardiogênico, o paciente parou e afogou. Então é muito difícil você ter essa definição. Essa questão de registros padronizados, tirando os países que estão no slide aqui, né, Itália, Estados Unidos, França, Israel e Japão, tirando esses países, que são os únicos que têm um protocolo uniformizado, estruturado de vigilância desses eventos cardiovasculares relacionados ao esporte. O resto do mundo não tem, né? O Brasil, então, a gente sabe muito bem. E, além disso, a gente tem um viés de mídia, né? Então, morte súbita em jovens ou atletas profissionais, ou até mesmo eventos grandes, você tem uma cobertura muito maior. Hoje em dia, com a questão de telefone e tudo mais, você cai um pouco isso, né? Fica um pouco mais acessível, mas as pessoas não têm um controle devido. Não foi aqui no final de 2025 a gente teve aí o caso de alguns corredores passando mal, que o pessoal filmou o cara caindo chegando, né, próximo da linha de chegada e tendo um mal súbito ali. Então você tem acesso mais disseminado, mas o controle disso também não é bem feito, então isso acaba se perdendo. Então a gente tem que ser muito discrepante de atletas amadores e até mesmo eventos menores em relação a eventos maiores ou atletas profissionais. Então a gente entendendo que as limitações da incidência de morte súbita são todas essas, a gente sabe que os números vão vir um pouco enviesados, tá? Então quando a gente pega a população, pega o contexto, as publicações que tem, de um modo geral, tá aí mostrando para vocês uma tabelinha ilustrando qual foi o ano da publicação, qual é o país de estudo, né, se é uma estimativa internacional ou se é bem específica, e dentro de uma população um pouco mais limitada, o contexto. Então, desde atletas jovens numa estimativa global, ou atletas jovens lá nos Estados Unidos, mais especificamente no Minnesota, ou então nos Estados Unidos falando de futebol americano profissional, né, na NFL, e aí você vai ver que vai variando bastante, mostrando pra gente que realmente é muito difícil você ter esse dado, mas de um modo geral, tirando situações bem específicas, você consegue entender que há uma certa segurança dentro da prática de exercício físico. Se eu divido por faixa etária e população, dentro da incidência reportada e o tipo de população, você também consegue ver que, obviamente, isso vai aumentando conforme a pessoa vai ficando mais velha, e você tem também a questão do tipo de atividade física, por exemplo, ali a NFL.
Então, a população de risco, quando a gente faz uma relação comparativa, né, a gente tem uma incidência relativa, a gente tem ali, por exemplo, o sexo masculino tem 9 vezes mais risco do que mulheres, né? Então a gente tem maior 90% dos casos de morte súbita cardíaca em estudos populacionais em atletas jovens é do sexo masculino. Mas será que é porque é mais em homem ou será que é porque o homem pratica mais esporte nesse nível, né? O acesso às mulheres ao esporte em faixas etárias é diferente, o estímulo, a quantidade de gente jogando, ou será que é porque tem uma questão masculina por si só? De um jeito ou de outro, a incidência é essa. A gente tem que atletas negros, principalmente nos Estados Unidos, eles têm 3 vezes mais risco do que atletas brancos, principalmente no basquete e no futebol americano, tá? Associados com cardiomiopatias congênitas e até mesmo canalopatias. O futebol, bota como soccer, né? Mas futebol, cerca de 30% dos casos de morte súbita em estudos globais. Óbvio, o futebol ele é o esporte mais popular do mundo, então a gente também tem esse fator influenciando bastante. Basquete, a gente tem 25% dos casos de morte súbita relacionada ao basquete. Lembrando que é um esporte bem menos popular do que o futebol, então tem a ver muito com a população que pratica, o biotipo do atleta e tudo mais, questões genéticas relacionadas. Ciclistas amadores e eventualmente as pessoas do track and field, né, da parte de atletismo, tá ali ilustrando para vocês como é que essa distribuição acontece. Quando eu comparo atletas jovens com não atletas, a gente vê que atletas jovens eles têm uma maior incidência relativa comparado a não atletas. Então, se a gente fala de uma população clínica, há uma certa segurança muito em cima da intensidade do exercício que está sendo praticado e também questões genéticas envolvidas. Atletas universitários NCAA, né, que é nos Estados Unidos, tem 2 vezes mais risco do que do que universitários não atletas, e a gente tem também a questão de basquete lá nos Estados Unidos, né, atletas negros, tem 9 vezes mais quando comparado com os jovens, e a gente tem também atletas italianos, pré e pós-triagem, foi a questão toda de uma intervenção do eletrocardiograma na avaliação para participação, que mostra ali a relevância disso daí. Então, quando eu pego um evento como a Maratona de Boston, em que eu tenho assim tanto de gente, e eu puxo os dados para dar uma olhada nas categorias, né? Olha só a diferença. Eu tenho 30 mil pessoas praticando e a faixa etária entre 18 e 39 anos eu tenho 11 mil inscritos. Se eu paro para trazer isso para a incidência reportada, eu já começo a entender o risco envolvendo um evento desse tamanho, o risco que tem de alguém ter uma morte súbita ou um sudden cardiac arrest dentro de um evento desse. Quando puxo para a Maratona de Londres, está falando que a Maratona de Londres de 2026 o recorde de pessoas inscritas. É 1 milhão de pessoas que se inscreveram na prova. 1 milhão de pessoas é muita gente. Então, se eu puxo e eu tenho um risco de uma população geral de 0,46 para cada 100 mil, eu tenho um risco em pessoas que envolvem corrida, atletismo, de 1 para cada 100 mil, principalmente acima de 35 anos de idade, eu estou falando que dentro dessa multidão que está na Maratona de Londres, tem um monte de gente aí que vai ter uma morte súbita. E aí a gente fica um pouco vendido e tem que tentar entender como é que a gente pode prevenir isso. Um dos exemplos é uma boa orientação de avaliação para participação e uma boa orientação e acompanhamento em relação à liberação do exercício físico ou não. E aí, quando eu comparo as incidências relativas em um quadro quase que de brincadeira, aspas, mas para você trazer isso um pouco para a realidade, a gente tem que acidentes de carro matam 17,4 a cada 100 mil pessoas no Brasil. 9 a cada 100 mil pessoas se suicidam e a gente tem a mortalidade em esporte, atividade física, gerando ali em torno de 0,46 para cada 100 mil, comparando em relação a, por exemplo, ser atingido por um raio no Brasil. Então você tem o maior risco de ter uma morte súbita praticando exercício físico no Brasil, por exemplo, no mundo de um modo geral, do que ser atingido por um raio no Brasil, que mostra que a incidência não é tão grande assim. E quando eu comparo, por exemplo, com questões muito mais cotidianas, como acidentes automobilísticos e a própria questão de suicídio, a gente vê que está muito abaixo. Então há também uma segurança relativa em cima dessa incidência relativa de morte súbita no exercício físico.